Ele era um goleiro promissor, mas tomou um baita frangaço no jogo contra um time alemão. E então saiu de campo para ganhar o prêmio Nobel. Eu tenho certeza de que você já ouviu falar sobre esse cientista. Até mesmo aprendeu a sua teoria lá na escola. Mas você não sabe de algumas aventuras cômicas e bizarras sobre ele. Bem, antes de falar de que se trata, deixa eu contar uma história ainda do tempo quando ele era um estudante jovem lá na Universidade de Copenhague. Em uma prova de física, o professor perguntou: como você faria para medir a altura de um arranha-céu usando um barômetro? Bem, o estudante respondeu: você sobe até o topo do edifício, amarra um barbante no barômetro, larga o barômetro até lá no chão, e então, medindo o comprimento do barbante e a altura do barômetro, você pode chegar à altura do edifício. Essa resposta irritou o professor muito, de tal maneira que ele queria expulsar o estudante da universidade. Bem, o estudante recorreu à reitoria, afinal de contas, segundo ele, sua resposta estava, sim, correta, respondia à pergunta do professor. Bem, a administração da universidade, sem saber direito o que fazer, nomeou um árbitro independente para julgar o caso. Esse juiz disse que a resposta, sim, estava correta, mas que não mostrava nenhum conhecimento de física. E então, para resolver esse dilema, fizeram uma banca com vários professores e permitiram a esse estudante de se expressar oralmente durante 6 minutos, respondendo àquela pergunta e mostrando que sim, tinha algum conhecimento básico de física. Bem, chegado o dia, o tempo foi passando e por 5 minutos o estudante nada disse, ficou ali quieto, cabisbaixo, pensando. O árbitro disse: olha, o tempo está passando. Aí o estudante disse: mas eu tenho tantas respostas relevantes na minha cabeça, eu não sei por onde começar. Então o juiz disse de novo: fala alguma coisa. E ele disse: tá bom, vamos começar assim. Resposta número 1. Você pode subir até o topo do edifício, levar o barômetro consigo e arremessá-lo pela borda até o chão, medindo o tempo que ele leva para cair. A altura do edifício pode ser então calculado usando a fórmula H igual 0,5 vezes G vezes T ao quadrado. No entanto, o barômetro seria destruído. Bom, outra possibilidade é que se estiver fazendo sol, você pode medir a altura do barômetro, medir o comprimento de sua sombra e em seguida a gente mede também o comprimento da sombra do arranha-céu e então é simples calcular a altura do edifício usando a aritmética proporcional. Bem, mas se você quiser algo altamente científico, poderia amarrar um pequeno pedaço de barbante no barômetro, fazê-lo balancear como se fosse um pêndulo, primeiro no chão, medindo a frequência desse pêndulo, depois lá no telhado do arranha-céu. A altura corresponde ao desvio de restauração gravitacional. Basta medir, né? Bem, outra possibilidade é que se tiver uma escada por perto, a gente pode medir o comprimento do barômetro e depois medir a altura do edifício em unidades de barômetro. Então basta multiplicar o número de vezes que é necessário o barômetro para a altura do edifício. Agora, se você quiser apenas uma solução chata e ortodoxa e trivial, é claro que você pode usar o barômetro para medir a pressão do ar no telhado do arranha-céu e no chão e converter essa diferença de milímetros de mercúrio para calcular a altura do edifício usando a equação barométrica. No entanto, esse método seria bastante impreciso, pois essa equação é isotérmica, supõe que a temperatura do chão e do topo do edifício seja a mesma. Sem falar na possibilidade de uma mudança climática da pressão atmosférica durante o experimento. Mas, como somos constantemente solicitados a exercer a independência da mente e usar os métodos científicos, eu sugiro ainda uma nova forma de resolver o problema. Sem dúvida, seria muito mais fácil bater na porta do edifício, chamar o zelador e dizer-lhe: se você quer um barômetro novo
e agradável, eu lhe darei este, desde que você me diga a altura deste arranha-céu. Bem, o aluno foi finalmente aceito de volta à universidade e ele é ninguém menos do que Niels Bohr, o primeiro físico dinamarquês a ganhar o Prêmio Nobel de Física, justamente pela descrição quântica da eletrosfera. Todos nós já vimos o modelo atômico de Bohr na escola, aquele que descreve a energia dos elétrons em camadas e prevê a transição eletrônica acompanhada pela emissão de fótons. Mas o que nós não vimos lá na escola é que Bohr foi também o goleiro de um time famoso lá de Copenhague, onde jogava também o seu irmão, o Harald Bohr. Ele teria ido parar na seleção dinamarquesa, não fosse pelo frango horrível que levou em um jogo contra um time alemão. O adversário chutou uma bola fraca lá do meio do campo em direção ao gol. Mas Niels Bohr, o goleiro, estava distraído. Com um lápis escrevia equações na trave do gol. Por mais que os colegas e a torcida e até mesmo o técnico gritassem, ele nada fez para impedir a bola que passou a centímetros do seu pé, fraquinha, conferindo o gol ao time alemão e desclassificando o time dinamarquês do campeonato. Seu irmão foi convocado pela seleção de olímpica de 1908 e foi artilheiro no jogo contra a França, justamente o jogo que tem o maior placar histórico em Olimpíadas, 17-1, logo na primeira edição do futebol dos Jogos Olímpicos. A Dinamarca levou a medalha de prata, mas enquanto isso Niels Bohr já estava na Inglaterra, onde, após ter sido expulso do laboratório de J.J. Thomson, aquele do modelo do pudim de ameixas, foi trabalhar com Rutherford, aquele que descobriu o núcleo atômico e se tornou um grande amigo de Bohr. E logo deixaria o seu nome na história, ao aplicar a emergente teoria quântica aos elétrons. Então, no lugar de uma medalha olímpica, ele levou o Nobel de Física de 1922. Foi o primeiro para a Dinamarca, fato somente repetido décadas depois por um de seus filhos, o Ag Bohr, em 1975. Veja só, uma medalha olímpica e 2 prêmios Nobel de Física. Esta foi a família Bohr. Interessante, não é? Bem, a anedota do barômetro pode ser que seja somente um mito, mas ilustra como um cientista deve ser criativo, procurar soluções fora do comum, diferentes e pouco ortodoxas. E foi exatamente isso que Bohr fez ao propor uma solução quântica para a eletrosfera, uma solução que na época contrariava tudo o que a física clássica já havia proposto. Essa foi mais uma das histórias do Núcleo Ciência Digital. Se você gostou, clique aqui e fique por dentro das novas histórias da ciência.